Nós temos agora, para falar de método científico, teoria do conhecimento, conceito, representação, e tudo que nós falamos, nós vamos usar isso na parte prática. E a primeira questão minha foi: será que eu posso usar o meu conhecimento para desvendar a ação terapêutica de uma substância? Como é que eu posso fazer isso? Será que existe isso? Segundo Kant, isso é impossível, o reconhecer das coisas. Apenas os nossos sentidos vão poder fazer isso. Mas nós fizemos isso também com os sentidos para desvendar. Então, vocês vão abrir o livro de medicina e ler ação do carvão vegetal. O que ele produz, que é o mesmo daquilo que ele se propõe a curar. Então, os sintomas, e eu vou ler, são: vocês abrem um livro e dizem: fluidos escapam involuntariamente. E todos os líquidos são cáusticos, queimantes, irritantes e escoriantes. Cáustico, queimante, irritante e escoriante. Prestem atenção nisso quando tiver o paciente falando desses sintomas. Menstruação, sangue filtrado preto e escuro com pequenos coágulos. Fezes pútridas, muco aquoso misturado com sangue. Fezes com muco sanguíneo escuro e diarreia. E o sangramento, que é um papel importante na ação desse remédio, é infiltração sanguínea em superfícies inflamadas, sangramento preto proveniente de úlceras, vômitos sanguíneos, hemorragias passivas. E o paciente tem um estado agravado quando deixa de eliminar as suas secreções. Então, vocês estão vendo o próximo agora. Além desses sintomas, que vocês podem ver que eu selecionei no sentido de líquidos cáusticos, queimantes e escoriantes, nós vamos encontrar suores frios, catarros na bexiga, no pulmão, medo do escuro, ansiedade, terror, pupilas dilatadas, indiferença, terror noturno, frio, ferimentos não cicatrizam, digestão, gases, ardor, distensão estomacal e asma. Nós temos aqui o cego que abriu a visão e ele está vendo dentro dele uma série de formas, movimentos, cores em completa desconexão. Seria possível entender a conexão entre esses sintomas? Isso foi a minha procura, porque o meu pai, ele se especializou na química dos carvões fósseis, dos carvões minerais, dos alcatrões e todos esses derivados do carvão. Uma vez, quando meu irmão pegou uma doença infantil, ele estava tendo pesadelo e disse: eu sonhei que o alcatrão estava correndo atrás de mim. Então, nós temos essa característica do meu interesse em saber algo sobre o carvão e se a gente pode entender isso. Então, como eu posso entender a conexão entre os sintomas? A próxima. Vocês estão vendo aqui
o ciclo do carbono. Olha, eu demorei meses e meses procurando como coordenar essas partes numa imagem. Então, eu percebi que pelo ciclo do carbono nós podemos responder toda a conexão e pegar todos esses sintomas e colocar numa unidade, numa imagem. Então, eu estou mostrando aqui a imagem do carvão. E essa imagem do carvão é uma imagem dinâmica. Ela sai do início tecido vegetal, e esse tecido vegetal vai ser obtido, o carvão vai ser obtido a partir do tecido vegetal. Então, nós estamos aqui com toda a dinâmica, e o mais importante é procurarmos no quadro uma semelhança com aqueles ciclos da bioquímica que a gente exaustivamente estuda. Ciclo de Krebs, ciclo da ornitina, ciclo disso, daquilo. Mas é a mesma coisa, você interrompe, você tira uma substância lá, altera toda, você faz com que uma substância seja retirada, altera todo o quadro. Aqui é a mesma coisa. Nós temos o carvão, então vamos começar do começo. Eu quero saber para que serve esse carvão. Então, de onde ele veio? Ele é um carvão vegetal, ele veio de uma planta, ele veio do tecido vegetal. Então, tá aí no quadro tecido vegetal. Eu obtive o carvão queimando esse tecido vegetal. Ah, mas como é que é isso? Quando eu queimo, o que acontece? Então, nós temos que entender o processo todo da combustão. Quando a gente queima uma madeira viva, uma madeira de uma árvore que foi recentemente cortada, a primeira coisa que acontece nesse aquecimento é saída da água. Depois sai uma fumaça branca, geralmente, né? E de repente, vum, sai o fogo e para a fumaça. E esse fogo fica queimando até ele acabar e ele se extingue quando formou a brasa. Então está aqui calor. A brasa está queimando. Mas se eu deixar essa brasa queimando o tempo todo, eu vou obter gás carbônico e cinzas. Como está esse ciclo? No primeiro processo, que está o número 1 ali, tecido vegetal. E eu descrevo nesse ciclo do carbono. Vocês estão pensando, pô, mas esse cara está falando coisas óbvias. É coisa óbvia que vocês vão ter que ver na vida. Quando vocês querem investigar a ação de uma substância no organismo e entender o processo. E o processo você vê na sequência da formação dele, e cada degrau está presente. Então, esse carvão que vocês estão vendo a letra C no centro dessa imagem, ele é o resultado de um processo. Então, tecido vegetal. Sai a água, aquece, sai a água. Sai a fumaça, sai o fogo, sai o calor. E você, quando tem a brasa, você tem que apagar a brasa para ter o calor, senão vira gás carbônico. Tá certo? Esse é o primeiro processo de obtenção do carvão. O carvão não tem
água. Ele não tem fumaça. Ele não tem fogo. Ele não tem calor. Mas o fato dele ter passado por esse processo, então esse carbono, ele traz tudo aquilo que o produziu como impressão. Tudo isso impressionou ele. Tudo isso está invisível na forma. Ele traz tudo isso em si. Se você pegar um carvão que foi obtido do reino animal, triturar, você vai ver que esse carvão é igualzinho o carvão obtido do vegetal, mas ele tem outra ação. Então, não é porque ele não tem fumaça que ele vai trazer na memória física dele a fumaça. Não é porque ele não tem fogo que ele vai trazer o fogo apagando. Não é porque ele tem calor que ele vai trazer o calor se extinguindo. Não é porque ele tem. E agora ele não tem gás carbônico. Foi interrompido. Então ele se mantém numa forma tal que no que os paleontólogos, paleobotânica, toda a botânica que mostra a vegetação do período siluriano, devoniano e tudo aquilo foi desvendada. Nós temos uma imagem da vida vegetal daquelas épocas de uma maneira tão clara, tão intensa, que parece que nós estamos vendo aquele quadro, a gente está naquele local, vendo aquelas plantas, vendo a maneira como elas estão na vegetação, com laguinhos do lado, tudo isso dá para a gente ver através da reconstituição da planta, porque o que eles têm é carvão dessa planta, carvão fóssil da planta e algumas plantas petrificadas, que aí não é carbono, mas é silício. Então vocês entenderam até aqui. Mas agora nós vamos ter uma outra característica. Esse tecido vegetal, para produzir o carvão, ele teve uma origem. E ele, o carvão, traz não apenas o processo de formação dele através do tecido vegetal, mas através da implicação desse tecido vegetal ter saído da árvore, ter se ausentado da vida. Então, esse tecido vegetal, ele não pode mais produzir a fotossíntese porque ele deixou de estar vivo para que esse carvão pudesse ser obtido. Então foi cortada a árvore, ela não produz mais a fotossíntese através do gás carbônico, ela não respira mais eliminando o gás carbônico, e esses fatores da retirada do tecido vegetal da vida vão implicar em respiração, um processo respiratório está ligado a ele, ele guarda em si, então, algo a ver com a respiração.
ele guarda em si algo a ver com a fotossíntese, porque esse tecido vegetal traz todos esses processos invisíveis, indetectáveis, mas ele representa como que uma memória, como que uma versão na substância de todo o processo implicando a sua retirada da vida da árvore que respira e da fotossíntese e que faz fotossíntese. Mas esse ciclo do carbono, que foi aonde o carbono foi retirado, implica que o tecido vegetal, saindo da vida, ele não pôde ser comido pelo animal, tecido animal. E não foi formado tecido animal, não foi assimilado tecido animal através do tecido vegetal, porque faz parte do ciclo. O animal não digeriu esse tecido vegetal. Isso está impregnando a realidade do carbono, sem que tenha um componente químico que mostre essa relação. Mas no carbono tem, então, processo de assimilação e digestão. Mas não só tecido animal. Nós temos também o carvão obtido, o tecido vegetal da árvore que morreu. Quando a árvore morre, ela cai e ela apodrece. Então ela vai ser assimilada e digerida pelos micro-organismos, ou ela simplesmente vai se decompondo, vai se digerindo na terra, vai se degradando na terra. Então, tudo isso está presente no carvão. E se nós quisermos descobrir como age esse carvão vegetal, nós devemos então fazer o ciclo do carbono dividindo em 3 processos. O processo 1, a da obtenção. Olha, aqui na letra A, tecido vegetal, logo embaixo está a desvitalização, ou seja, é saída de água. Quando eu fiz o trabalho, eu tinha esquecido esse componente quando a gente obtém o carvão. Eu só comecei com fumaça e não coloquei que antes sai a água quando forma a madeira. Quando vocês querem ter madeira de uma árvore viva, vocês deixam a madeira perder a água, que é o primeiro passo. Então é só para dizer para vocês que todos os outros não vai ter esse A, B, C, D, não vai ter essa água. E agora nós vamos entrar nesse processo. Nós podemos passar o próximo slide. Tecido vegetal que vai pegar fogo. Desvitalização, fumaça, fogo, calor e formação do carbono como brasa, e apaga a brasa e deixa ele. No outro está ali. E é esse primeiro processo que nós vamos ler. Vai ser uma aula um pouco mais monótona, porque eu vou colocar a cada detalhe, desvitalização, fumaça, fogo, calor, o que é escrito por quente na matéria médica
como ele vê no paciente esse processo. Só que eu tive que separar nessa matéria médica cada uma dessas partes, isolando do todo, porque ele tem de A a Z essa ação. Então eu tenho que procurar na letra, na desvitalização, aonde ele encontra aquilo, e você encontra em todo o texto um pedacinho. Depois fumaça, em todo o texto você vê aonde está essa ação da fumaça, e você tem que montar isso. Então, no próximo, não pode passar para o próximo, desculpe. Aqui está. Então, o ciclo do carbono que vocês estão vendo debaixo do tecido vegetal que não tem a água. E era isso que eu queria mudar o slide para colocar em todos eles a água para não perder a sequência, mas era muito preciosismo. Vamos passar para o próximo, que vai ser esse primeiro processo que está em preto. Pode ir já tentando, enquanto você passa, eu vou falando. Então, nós vamos ver esse primeiro processo que sai do tecido vegetal e vai até o carbono. Tecido vegetal vivo, ao ser aquecido, dando tecido vegetal morto. Deixa eu falar mais baixo que eu tô. Vocês conseguem ouvir a minha voz assim? Conseguimos, Tá, Flávio, tá bom. tá. Então eu vou falar baixo para poupar a laringe, que hoje eu tenho o dia inteiro. Tecido vegetal vivo. O que significa água? A água está ligada com a vida. E a saída de água está impressa na ação terapêutica do carvão. E ele é um grande remédio vitalizante. Na medicina antroposófica, eles fazem injetáveis de carvão de bétula. Por que carvão de bétula? Porque o Hahnemann falou: usa aí carvão de bétula ou de chopo. E faz, ele não disse que é o exclusivo. Se faz carvão de bétula e a pessoa que está em coma e não tem nenhuma lesão, é provável, existe a possibilidade de, com a injeção desse carvão, D30, ele sair do coma, ou seja, vitalização. Mas via oral também pode ser, intransdérmico, e jogar um pouquinho de carvão na língua da pessoa, e assim ele é usado. Então, sai a vitalidade, sai a água, desvitalização. Então, agora nós vamos passar para o segundo passo que vocês viram no slide passado, que é sai água e sai fumaça. O que é fumaça? Isso, obrigado. Então, aqui está o esgotamento, fraqueza e perda de vitalidade, e o carvão vegetal é um excelente remédio para o etérico se esvaindo, como faz a água saindo do carvão. E agora o próximo. Tecido vegetal seco. Antes de pegar fogo, sai fumaça. E aí o tecido vegetal passa a pegar fogo. Então, quando está saindo fumaça, a gente pega essa fumaça, faz essa fumaça passar num funil, e esse funil ela vai se condensar num líquido que tem cheiro de cinzeiro, aquele cheiro horrível, não é? Mas não é horrível, é o cheiro do alcatrão. Alcatrão é o destilado da madeira. A obtenção do alcatrão é obter fumaça, mas não deixar ela ir embora no ar.
Então, nós temos na fumaça um cheiro de criolina. Creolina, que antes se usava para desinfetar, agora não se usa tanto porque ela deixa um cheiro muito penetrante. O cheiro de criolina, para mim, é a recordação da Polônia, porque você vai numa estação de trem, tem a criolina que eles esfregam, assim, deixam tudo limpinho com criolina. Você vai numa repartição pública, é todo esfregado com criolina, como em São Paulo antigo, que se usava isso como um desinfetante, e depois eles usam outros que são mais cáusticos, mais ofensivos às vezes, mas que eles isolam um componente ativo da criolina e não precisa deixar aquele cheiro. Então, é essa a criolina. E ele produz o carvão, toda a ação tóxica da criolina. E ele não tem criolina, ele não tem fumaça, mas o remédio feito com a criolina, ou seja, antes da criolina, com a matéria-prima da criolina, que é o alcatrão, e existe um remédio chamado creosotum, porque um sinônimo do alcatrão é o creosoto, é a fumaça recolhida. E a obtenção do creosoto é pegar resíduos de madeira, colocar dentro de um cilindro de metal extremamente grosso, um cilindro de ferro muito grosso, e se fecha hermeticamente aquele cilindro e se coloca ele alguns dias num calor intenso, acima de um fogo intenso que queima aquilo. Aí se deixa esfriar e se abre e tem pedaços de madeira nadando num líquido que foi a fumaça que ele foi emitindo durante todo esse tempo. É o creosoto. Eu me lembro do bonde, quando ele subia Teodoro Sampaio, meu pai trabalhava no Adolfo Lutz e a gente morava lá embaixo da Teodoro Sampaio, e lá em cima tem toda aquela parte terapêutica, né? Tem o Instituto Emílio Ribas, tem o Adolfo Lutz, tem o necrotério, e do outro lado tem o cemitério do Araçá. E nesse caminho, a gente podia ver, sentindo o cheiro do creosoto no bonde, nas paradas, e era tudo cheio de creosoto. Então, é esse alcatrão líquido. Continua a próxima. Esses são os componentes da fumaça. Esses são os radicais. Mas a fumaça não tem antraceno, fenantreno. Ela tem antraceno cheio de OH. OH fenólico, totalmente diferente do OH hidroxila, tá certo? Então, ele tem vários tipos de fenóis com o esqueleto de antraceno e vários tipos de fenóis com mais ou menos OH com esqueleto de fenantreno. Próxima. Isso é o creosoto. A ação do carbovegetábiles que é idêntica ao creosoto. Creosoto é um líquido cáustico, queimante, escoriante e irritante. E o carvão
tanto quanto o creosoto, produzem e agem nos seguintes sintomas: fluidos escapam involuntariamente, menstruação, sangue filtrado preto escuro com pequenos coágulos, fezes pútridas, muco aquoso misturado com sangue. É tudo líquido, mas um líquido degradado. Fezes com muco sanguíneo escuro, diarreia, sangramento, infiltração sanguínea em superfícies inflamadas. Isso é que os médicos percebem que agiu o carbo vegetáveis, e essa percepção deles é feita, foi anotada durante alguns séculos, não, durante 150 anos eles foram aumentando o conhecimento empírico diante dessa ação do carbo vegetáveis, e nós pegamos aqui aquilo que eles constataram, que é uma realidade que faz parte desse processo da saída da fumaça. Sangramento, importante, sangramento do pulmão, útero e bexiga. Sangramento é uma ação importante. Vômitos sanguíneos e hemorragias passivas. E ainda temos suores frios, catarros na bexiga, mas o importante é que quando eu estava preparando essa aula faz muito tempo, eu trabalhava num laboratório. E eu precisava dar essa aula e descobrir tudo isso. Foi assim, uma felicidade. Nossa, como eu fiquei contente de ter matado a charada do carvão. Então, eu consegui com um carvão de bétula. E eu fiz a trituração, peguei lactose, eu nunca tinha triturado na vida, e fui triturando, 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 triturando aquilo, D1, D2, D3, D4, D5, D6, e eu fazia, então eu triturava um pouco de um lado com a mão, aquilo eu fazia tanta força que a minha mão ficava incomodada. Aí eu descansava, eu lavava a cara porque estava quente, aí eu pegava a mão esquerda e triturava num sentido contrário também. Aí eu cansava e ia para a direita no sentido da direita, depois eu ia para a esquerda, e assim eu fiz a D1, a D2, D3, D4, D5, D6, passei para a água, dinamizei e eu recolhi o D9. Eu deixei num vidro bem grande o D9. E eu notei que o porteiro daquele laboratório, ele apresentava, então, todos esses sintomas que eu tinha estudado do carbo vegetáveis, que era, na pele, ela fica com os capilares, dá extravasamento dos capilares. Então, depois que o sangue saiu e ele foi digerido pelo organismo, ele foi transformado, ele vai deixando uma coloração amarela por causa das hemácias, por causa da hemoglobina. Então ele fica tudo com aquela formação amarela que parece que foi feito uma batida que sangrou, e não é, é o extravasamento dos capilares. Ele apresentava tudo aquilo que existe de cáustico, queimante, escoriante e irritante, que ele tinha perdido todos os dentes que iam caindo, ele não conseguia urinar, ele tinha que amarrar um elástico e usar fraldas como um guarda, com um revólver na coisa lá, e assim ele tinha crises asmáticas horríveis e todo esse quadro que eu notei. Aí eu falei com o Cálix assim: escuta, olha, eu notei isso, eu vou dar o... Você tem que dar esse carvão de vegetal, é lógico! Então eu dei o D9. Por que o D9? Porque tinha acabado o expediente quando eu estava no D9. E aí ele tomou e ele foi melhorando, e muito. Ele deixou de ser atendido sempre no pronto-socorro em crise asmática. Ele melhorou aquele aspecto.
Então, até o momento em que ele trabalhava na firma, ele foi melhorando. Depois eu mandei mais pelos amigos dele que moravam no bairro, que era bem distante aquilo, indo para Cotia. E aí eu notei essa, e eu tenho na imagem do carvão vegetal na face desse senhor perdendo o dente, com aquilo tudo amarelo, as costas da mão com todos os capilares saindo. Então, é essa a característica também do creosoto em relação ao cáustico, queimante, escoriante, irritante. Próxima. E agora acabou a fumaça. Então a lenha entra no fogo. Apaga o fogo, mas esse apagar o fogo existe como processo, porque isso aconteceu no carvão, e tudo aquilo que acontece no carvão, ele vai se imprimir no cerne, na realidade desse carvão, quando ele for dinamizado. Mas isso não dá para olhar cada pedaço na substância, porque ele traz aquela constituição permeada desse processo. Medo de escuro, quando apaga o fogo, ansiedade, terror, pupilas dilatadas, incapacidade de perceber ou sentir as impressões que as circunstâncias determinam, perda da simpatia ou antipatia, ou seja, ele está numa condição de depressão tão alta que ele não está ligando se a mulher dele gosta dele ou não, se as crianças gostam dele ou não, tudo isso. Ele está totalmente apático, sem luz, ele perdeu a sua luminosidade interna. Ele não se afeta com coisas horríveis ou notícias alegres. Também ele está cansado da vida, exausto, prostrado, não se revigora. E eu vou ler o que o Kent falou. Indiferença é o sintoma de carbo vegetábiles, incapacidade para perceber ou sentir as impressões que as circunstâncias despertam. Suas afecções são praticamente denegridas a tal ponto que nada do que lhe é contado o eleva ou o perturba. Ouve o que lhe é dito, sem demonstrar ou sentir simpatia ou antipatia, sem perder algo a respeito disso. Coisas horríveis não parecem afetá-lo muito. O mesmo acontece com alegres notícias. Ele não se preocupa em saber se ama realmente sua esposa ou filhos. Isso é uma parte da indolência, da falta de habilidade em pensar ou meditar. O paciente de carbovegetábiles, de noite ao se deitar, está tão ansioso que pode ser dito que o mesmo apresenta olhos espantados como se estivesse vendo algo horrível. Ao ir se deitar, ansiedade, sofrimento, tortura, movimentos de se puxar, de se beliscar. O paciente está cometido de terror. Tudo é horrível, visões horríveis, vê fantasmas, sono, como que de morte, com visões. O paciente acorda com ansiedade, coberto com suores frios, exaustão, não se revigora após ter dormido. Desse modo, o paciente está totalmente prostrado após o sono. Ele está tão ansioso que não quer ir dormir. Ansiedade no escuro, ansiedade com dispneia, como se estivesse sendo sufocado. Ansiedade tão grande que o paciente não quer se deitar. Olhos, sintomas que ocorrem paralelamente com a dor de cabeça, dores queimantes nos olhos. Olhos se tornam lustrosos e profundos, as pupilas não reagem à luz e perde aquele olhar outrora brilhante e cintilante. Então você vê que ele mistura. Então são todas essas características, e eu estou fazendo questão de colocar como é essa observação
porque vocês estão vendo, quando nós descobrimos a lei, nós temos o ciclo do carvão, descobrimos os sintomas, mas nós vamos ter que recheá-lo com todos esses fatos para a gente poder ver o carvão não como um esqueleto, mas como uma entidade viva. O próximo. Para podermos ter o carvão, a gente tem que apagar a brasa. Então, é o processo de extinção de calor e de manutenção da forma. Vamos ver. É o que eu falei da paleobotânica, que o carvão é tão forma, que se você pegar um pedaço de carvão de um tronco carbonizado e você quebrar, você vai ver o corte do tronco, os anéis anuais, tecido floemático, tecido xilemático, parênquima, tudo que é possível ver na madeira visivelmente, isso é encontrado no carvão. E se vocês quiserem fazer um corte microscópico, tem técnica porque eles farelam, né? Se vocês quiserem fazer um corte microscópico, vocês vão ter que vocês vão observar toda a estrutura celular do tecido vegetal que não foi destruído. Ele está íntegro, inteiro, só que todas as substâncias químicas dele mantêm a estrutura, mas só com carbono, o esqueleto carbônico e não a substância química. O esqueleto da planta, do tecido das plantas, mas não o próprio tecido vivo, é tudo carvão. Então, é uma tremenda manutenção da forma e uma tremenda perda de calor. Carbono ajuda nessa perda de calor. Próximo. Processo de extinção de calor. Ele está febril, com faces, membros, pele, suor e hálito frio. Hálito frio, vômitos frios. Então vamos ver aqui. Calor se extingue. E o que o Kent falou. Paciente febril com coriza, mas com faces, membros e pele frios. Suor frio, nariz frio, o hálito está frio, a língua se torna esbranquiçada e os vômitos são sentidos frios. Os membros, joelhos e pés também estão frios. Próximo. Processo de manutenção da forma. Dificuldade da forma se transformar. Ferimentos não se inflamam nem se transformam. Feridas com infiltração de sangue, crostas queimando ou sendo picadas. E então eu vou ler o que ele fala da manutenção da forma. Dificuldade da forma se transformar. As feridas normais sofrem um processo inflamatório com calor, turgor, rubor e dor. E o ferimento vai se transformando até dar um inchaço, né? E ele sara. Os ferimentos relacionados com carbovegetáveis não sofrem inflamação, ficam estagnados e não se transformam. Essas feridas apresentam infiltração de sangue, crostas duras, e são sentidas queimando ou sendo picadas por agulha. Está indo para gangrena, né? Então, é isso, a manutenção da forma. Tudo se mantém na forma, nada sai. Eu não sei se isso no psiquismo é válido ou não. Os psiquiatras vão experimentar e depois vão contar para a gente. Próxima, desculpe.
Nós vamos agora para a cor vermelha que vocês estão vendo nesse ciclo do carbono, que é assimilação e digestão. O tecido vegetal, ele não vai se decompor, porque ele foi queimado. O tecido vegetal não vai ser comido pelo animal. Então, nós, no carvão vegetal, vamos encontrar sintomas de assimilação e digestão, da digestão que traz a assimilação. Muitos problemas digestivos são porque a pessoa não consegue quebrar os alimentos. Na medicina antroposófica, eles usam genciana especificamente para a parte da digestão que é a quebra. Então, isso também está ligado com o carbo vegetabilis. A próxima, vamos ver esse vermelhinho agora. Tecido vegetal, assimilação e digestão não forma tecido animal. Próxima. Então, processo de digestão. Aversão pela maioria dos alimentos que podem ser digeridos. Aversão à carne, aversão ao leite com flatulência. Queimação estomacal, distensão, eructações, flatulência fétida, condição pútrida, vômitos e diarreia com sangramento, metabolismo envolvendo a cabeça, cefaleia, e como ela está túrgida, cheia, e o crânio apertado, terríveis dores de cabeça, mas a dor de cabeça do carvão não é boom, a dor de cabeça do carvão é o contrário, é mub. Força. Próxima. Eu vou ler o processo da digestão e da manutenção da forma, tá certo? Então, digestão, que é um sintoma muito importante do carvão. O paciente de carbo vegetável tem desejo veemente por café, ácidos, doces, coisas salgadas, aversão para a maioria das coisas saudáveis que podem ser digeridas e para o melhor dos alimentos, no sentido dietético. Na maioria das vezes, o melhor dos alimentos não é o mais gostoso, né? Por outro, não é mais gostoso para quem está acostumado com todo dia um churrasco e bacon, o toicinho com coisas assim. Mas isso daí é o que o paciente do carbo vegetabilis gosta. Por outro lado, a aversão à carne e ao leite que causa flatulência. Agora, se eu quiser produzir uma patogenese de carbo vegetabilis em alguém, eu deverei iniciar com seu estômago. Se quiser produzir essas veias varicosas e um lado venoso do coração, essa plenitude, congestão e flatulência, desordem estomacal no intestino, estômago, além das perturbações na cabeça e mente e inércia da economia, eu deverei, para isso, começar a estufar essa pessoa, deverei alimentá-la com gorduras, doces, pudins, pastéis, molhos e todos os refugos indigestos e dar ainda bastante vinho. Então eu deverei ter um paciente de carbo vegetabilis. Quando vocês têm isso para tratar, é isso assim mesmo. Eles logo contam um paciente desse jeito, eles logo contam a história que mostra seus hábitos alimentares durante anos e dizendo: "Oh, doutor, meu estômago, se o senhor pudesse fixar atenção no meu estômago, mas o que você pode fazer com esse paciente? Essa pessoa se fez paciente de carbo vegetabilis e deverá começar o tratamento por baixo e com uma dieta restrita. Queimação estomacal, distensão estomacal, constantes eructações, flatulência, eliminação ofensiva de flatos. Em realidade, esse paciente está numa condição fétida, numa condição pútrida, seus suores são ofensivos, ele tem queimação, eructações, estômago, regurgita todo o alimento que toma. E os vômitos têm muito
no final do resfriado, vômito e diarreia, vômito e sangramento. Com vômitos de sangue, o corpo se torna gelidamente frio. E aí vem todo aquilo que a gente falou: cáustico, queimante, irritante e escoriante, né? Hálito frio, pulso frio, tudo frio. O paciente quer ser abanado, faces hipocráticas, infiltração de sangue delgado, preto, vômitos ácidos, sangue em massas biliares, acúmulo de sangue e massas biliares, acúmulo de flatos no estômago, de tal modo que ele é sentido distendido. Olha, eu estou lendo o que ele falou, a tradução está correta, tá? Toda a comida que vai ao estômago, ao se transformar, se transforma em flato, sempre arrotando e fracamente aliviado após ter arrotado, cãibras nos intestinos e estômago, dores queimantes, ansiedade, distensão, todos esses sintomas são melhorados pelo arroto e pela passagem de flatos. E esse metabolismo pode estar invadindo a cabeça. Então, essas dores de cabeça produzidas em todo esse quadro e que são tratadas por carbo-vegetáveis, porque elas têm origem na digestão. A nux vômica também tem relação com isso. O próximo. Ciclo do carbono, processo 3. E agora nós vamos ter o tecido, está em verde. Eu não consegui deixar esse verde melhor. Então, respiração e fotossíntese. O tecido vegetal foi tirado e não faz a respiração e nem faz a fotossíntese. A fotossíntese seria a respiração ao contrário, no nosso caso. E o CO2, olha aqui, transtornos na formação de CO2 na respiração. Se eu perguntar para vocês, mas qual é um distúrbio que apresenta transtornos no CO2? Como assim transtorno no CO2? Na eliminação de CO2, ele não consegue eliminar gás carbônico, ou seja, você inspira sem nenhum problema, mas na hora de você expirar, você não consegue. Você não elimina o CO2. Isso é a asma. Agora a próxima. Tecido vegetal, fotossíntese e respiração. Não forma o CO2, não consegue produzir gás carbônico na respiração, transtornos expiratórios típicos da asma. E a próxima. Então, fotossíntese, interrupção da fotossíntese, processos de configuração. Onde está? O metabolismo invadindo a cabeça. Deixa eu pegar aqui Alguém pode ler para mim o que está escrito, porque ele está todo apagado, porque tem a cara das pessoas do lado e eu perco. Se alguém puder dizer fotossíntese, interrupção da vocês estão lendo isso? Sim, Flávio. Então nem precisa. Lê. Fotossíntese, interrupção da fotossíntese na planta. Processos de configurações alternados já examinados. Respiração. C e o CO2. Processo de expiração de CO2 alterado, asma. Isso. A próxima. Aí. Então agora nós vamos falar de algo que está ligado ao próprio processo de descoberta da ação terapêutica de uma substância. Nós tivemos diante de nós, isso é método científico de Goethe, que nem a Marilda falou do método científico de Goethe, mostrando aqueles animais fofíssimos da época do Cambriano,
que é o siluriano e o outro, aquele que vem depois. Então, não, o cambriano, o pré-cambriano é no siluriano, né? Então, representação. Nós tivemos as representações do carvão. Desconectadas, nós tivemos asma, líquidos, secreções cáusticas, queimantes, escoriantes, nós tivemos perturbações respiratórias, tudo isso que vocês viram. Mas isso são as representações. Quando nós percebemos isso, os órgãos dos sentidos captam isso, e no caso da experimentação, os órgãos dos sentidos internos sentem, e todo o nosso corpo sente, e nós então temos representações que não vieram de órgãos dos sentidos, mas a dor de tudo aquilo lá dentro, mas não deixam de ser representações de dor, de asfixia, de dispneia, de ardor, de dor de barriga, dor de cabeça que aperta. Tudo isso são, então, as representações. E nós vemos todas essas representações, e quando nós vemos essas representações e nós não conseguimos saber do que se trata, essas representações pairam como algo totalmente caótico. Mas, numa fração de segundo, olha, vocês saem da porta, abre a porta de um prédio e saem de lá. E vocês olham e tem a calçada, a rua, os carros passando, os vendedores andando, o pessoal de malinha e tal, gente conversando, você vê tudo isso. Mas vamos supor que você abriu a porta e você foi um cego operado da vista, e você vai ver uma multidão desconexa de formas, movimentos, cores, e sem fazer nenhum sentido. De repente, olha, nós diminuímos a nossa velocidade, nós estamos assim na maior lentidão possível. Eu abri a porta, e eu vejo esse caos, e de repente um raio faz assim, pá! E vocês descobrem que naquele quadro a realidade existe, como a pessoa andando, aquele vermelho é o carro, aquele azul é o céu, aquele branco são as nuvens, aquele verde é a blusa daquela moça que está andando, e tudo faz sentido. Então, entre método científico de Goethe, entre representação e realidade, vocês têm um estado de transição que se chama experiência pura. Quanto mais tempo vocês conseguirem prolongar o estado de experiência pura, melhor será a percepção da realidade. Se vocês tiverem algumas representações e julgarem, vocês não estão tendo experiência pura, e vocês não vão ter com isso o conceito, o quadro global da situação. Vocês vão ter um preconceito. Isso também existe muito na ciência. Então eu tenho representação
conceito e ideia. O próximo. Passou o próximo? Ah, não, desculpe, gente. Sabe o que, que é o computador? Esse negócio também entrou no ritmo da experiência pura, certo? O Gerhard Banvart, ele disse, Flávio, eu uso o quimismo. O quimismo também tem algo a ver com a experiência pura, porque você prolonga o maior tempo de reação entre as frações. E durante esse tempo, a gente dinamiza o medicamento e dá tempo de dinamizar enquanto isso. E ele disse assim: eu uso isso na prefeitura aqui da minha cidade. Eu uso o quimismo, porque vem uma conta, vem uma multa, vem uma reclamação. Então, eu prolongo por 10 anos a penalidade e consigo isso no sistema jurídico, tá certo? Mas ele só recebia essas multas e tudo isso porque ele era altamente idealista e queria fazer tudo ecológico, né? Bom, o que faz uma cadeira ser cadeira? E eu tô aqui, eu vejo um trono de um rei, depois eu vejo uma cadeira de jardim, depois eu vejo uma cadeira de praia, depois eu vejo, é a substância que forma ela? Não, o trono do rei é de madeira altamente linda, a cadeira de praia, ela é toda espichada, ela tem outra substância, ela tem até pano, e assim nós vamos ver diferentes substâncias que compõem as diferentes cadeiras e diferentes formas. Então, o que, que é que faz uma cadeira ser uma cadeira? É o conceito cadeira. Então, vocês têm representações e você, das representações, você examina aquilo e guarda aquilo e fica olhando. E de repente vem um raio que é a intuição, pá! E vocês têm o conceito cadeira. E a partir do conceito cadeira, você não vai ter só essas cadeiras, você vai ter toda a possibilidade de fazer novas cadeiras. Então, representação, conceito e atividade terapêutica ou aquilo que você quer fazer. E o que nós fizemos é método científico de Goethe. Pegamos as representações, organizamos ela e descobrimos de onde elas vêm, e elas vêm do conceito do ciclo do carbono. E a partir do conceito ciclo do carbono, nós podemos entender que todas essas representações fazem parte de um quadro. Isso que foi... Tem outra ainda? Acho que essa... Então, representações, conceito e atividade terapêutica. E quando se trata de uma planta, como é que a gente tem que fazer esse conceito? Tem que fazer o ciclo do carbono com ela. Ou seja, vocês têm uma camomila. Bom, então eu tenho que saber como é que ela age. Eu tenho que saber todos esses processos. Vamos procurar. A camomila é uma representação das compostas, da família composta. Então vamos pegar uma grande quantidade de compostas, que é é o nome da família botânica: arnica, camomila, alcachofra, millefolium, calêndula, carqueja. Tudo isso nós vamos colocar e nós vamos procurando na estrutura dela algo que permita que nós possamos ver em cada uma delas a manifestação de um organismo único, e a partir daí você
deriva esse organismo único. E depois eu vou mostrar num outro PowerPoint como é que a gente pode ver isso. A próxima, acabou. Então, é isso que eu queria dizer. Antes da próxima aula, eu agradeço a torcida que vocês fizeram, porque essa aula realmente é bastante, não vou dizer que é difícil, mas ela é estática, mas eu não posso fazer milagres para fazer o carvão assim correr, ele é um pedaço de carvão, então nós temos que deixá-lo com toda a dignidade dele, vendo quanta coisa ele pode fazer. Um pedido que eu faço é para os agrônomos, para os biodinâmicos, para os agricultores todos. Por favor, tentem examinar o carvão nisso que eu falei e se tem algo a oferecer para o cultivo das plantas. Então, isso que nós gostamos. O que é? O screen, a compartilhamento de tela parou. Então eu vou dizer OK, tá certo? Ou vocês vão desaparecer se eu clicar no OK? Pode colocar OK, Não. Flávio, não tem problema. Tá. Ah, tá bom. Eu tô vendo a Caterina Cadore. Oi, lá de Porto Alegre. Todo mundo, tá? Tem bastante gente do Porto. Então, é isso que eu tinha a dizer para vocês. Muito obrigado. Ah, o pedido para os agrônomos, ver se isso age nas plantas de alguma maneira, o que vocês podem deduzir? Tem esse impedir a clorofila, tem esse a decomposição, o que a gente pode ver se tem alguma possibilidade de permear, de abrir para o ar, para o sol, e para trazer um processo inverso da silícia. E para os farmacêuticos e médicos, se agora vocês não poderiam, antes de ler a matéria médica do carvão vegetal, do carvão animal, imaginar, fazer uma listinha. Como é que é esse carvão vegetal? Tá aí no ciclo do carbono mesmo, tem o carvão vegetal também. O que ele vai fazer? Vocês podem fazer isso como um exercício. É difícil, mas a gente consegue. E o silício? O silício está debaixo da tabela periódica, tá? O carbono aqui, o silício ali embaixo. Ou embaixo, né? Então, vocês também podem tentar saber como é que é o ciclo do silício. E a dica que eu dou é o contrário, ele é o ciclo do carbono virado do avesso. Então, também foram meses e meses para descobrir isso, e quando dermos o estanho, não na próxima, mas na outra ainda, nós vamos nos ocupar bastante com esse silício. Gente, muito obrigado. Marilda! Flávio, Agora imensa é gratidão. descanso, agora é a aula dela. Acho que agora uns 15 minutinhos de intervalo. Pergunto para a Marilda se tá bom uns 15 minutinhos para a gente fazer uma pausa. 15 minutos? 15 minutos? Para vocês eu quero saber, porque para mim eu vou fazer uma pausa de mais tempo do que isso enquanto ela dá aula. Então vocês escolham. Eu acho que é 15 minutos de pausa. Pode ser 15 minutos de pausa? Pode. Eu vou deixar aberto aí. Tá bem. Muitíssimo obrigada, Flávio. Gratidão. O chat Olha, tá obrigado pela bombando. presença. Todo mundo agradecendo E muito aqui no chat, Flávio, muito. o quê? As pessoas estão agradecendo muito no chat aqui. Depois eu vou salvar e eu compartilho. Olha, não sei não, porque essa aula é chatinha, ela é fácil de entender, mas é devagar, mas muita coisa eu vou ter que falar desse jeito, pessoal. Eu não vou poder fazer aquela coisa assim, porque não dá. É o carvão, eu tenho que falar desse jeito. Outra crítica eu estou fazendo homeopatia. Na realidade, a homeopatia percebe
sintomas toxicológicos. Eu não posso evitar, eu não posso jogar no lixo isso tudo. Sim. Ângela e Rita, que estão com a mão levantada, vocês querem falar agora ou pode ser depois do intervalo? Para mim, pode E falar agora, então, por agora, favor, porque Ângela. assim vocês não alteram depois do intervalo. E enquanto isso, vale o tempo do intervalo se vocês quiserem sair. Fala. Ângela, você consegue liberar o teu áudio? Não? Deixa eu liberar para você, então. Deixa eu te encontrar aqui. Vê se agora você consegue liberar. Liberou. Foi. Oi, Flávio. Flávio, Oi. é uma delícia ouvir você. Não fica dizendo que a aula foi cansativa e tudo mais, porque não foi. Eu agora sou um médico melhor do que eu era antes da aula, então tá valendo. Obrigado. É sensacional. Viu? Obrigado. Sensacional. Essa aula é sempre quando eu dou aula no meio antroposófico, eles brigam muito comigo porque eu sou homeopata. Ângela, muito obrigada. Tem a Rita também que quer falar. Rita, é isso? Oi, Flávio, você está me Oi. ouvindo? Tô. Bom dia, muito obrigada. Eu queria só fazer um comentário dessa metodologia que você ensinou agora para a gente, observar a partir da substância, né, como que ela vai se expressando, para a gente tentar encontrar isso no medicamento e no paciente. Eu queria só fazer um comentário para você. Eu sou homeopata e a gente tem uma metodologia de estudo na homeopatia criada por um médico chamado Mas Elizalde, e que ele vai fazendo exatamente isso, só que a partir dos sintomas da matéria médica pura, não da substância, mas dos sintomas. Então ele vai pegando a metodologia é assim, a gente vai pegando todos os sintomas, vai agrupando, vai criando uma compreensão do eixo que vai unindo todos esses sintomas, vai formando pilares de compreensão, até a gente chegar nesse eixo central, que seria a imagem mais profunda do sofrimento miasmático do paciente, que está expressando todos aqueles sintomas físicos, mentais, emocionais e tal. Então, é como se a gente pegasse os sintomas, fosse agrupando num zoom, até chegar no miolo do sofrimento. E depois a gente compreende que esse sofrimento está permeado em todos aqueles sintomas que expressam na matéria médica. Então, é uma metodologia que a gente costuma fazer para estudar o remédio e depois aplicar no paciente. Mas é muito maravilhoso, é bem o que você falou, só que visto de um outro ângulo, a partir da sintomatologia da matéria médica. Eu acho que sim, está certo. O que é importante é que isso que ele faz no grande, todo o médico faz, porque ele vê, você vê a sua filha, vamos dizer, eu vejo a sua filha, eu vejo a filha da outra moça, e as duas estão ali brincando. Olha minha filha, eu vou ver que ela é sua filha e não a outra é sua filha. Por quê? Agora, se você me pedir para explicar ou para qualquer pessoa, é porque ela tem um jeitão. Uhum. Isso em alemão chama-se Familienblick, o olhar da família. E isso tem que ser feito na botânica, mas é necessário para a gente ter a visão da família, mas não é uma visão que você vai montar peça de quebra-cabeça, você vê o jeitão da coisa. Então, todo homeopata só... eu achei isso importante. É o tipo que eu estou falando. Isso se chama, na nomenclatura de Goethe, o tipo... Obrigado, marido. O tipo, eu tenho o tipo composta, eu tenho o tipo carbo-vegetabilis, eu tenho o tipo silícia. Então ele entra no seu consultório, o cara, aparece aquela mocinha toda insegura, magrinha, toda meticulosa e que ocupa uma posição há vários anos numa firma, o pessoal não quer perder ela, apesar dela ser totalmente segura, você vê na cara dela que ela é silícia, não é isso? Uhum. Então, ela vai falar um monte de coisa, e aqueles homeopatas velhos, ele já manda a pessoa embora com uma receita.
E o pior é que dá certo. Mas é porque ele, de tantos anos de prática, ele vê o tipo. Tá. O que nós queremos fazer é mostrar o tipo rápido. Ontem uma moça me falou no telefone, a Andrea me passou o telefone, é isso mesmo, como é que eu sei para olhar o paciente e o que que eu posso fazer para saber que ele vai ter o remédio? Como é que eu posso dar esse remédio para o paciente? Então é isso que nós estamos querendo dizer, entre outras coisas, é para ela ir se exercitando em ver o tipo da planta, o tipo do animal e o tipo do paciente. E assim a pessoa vai se inteirando da visão do tipo. E é isso que nós vamos fazer durante todo esse ano, mostrando as mais diversas formas do tipo em tudo que é família e nos metais e vendo também o conceito. Só que eu falei do carbono e tudo baseado naqueles sintomas visíveis. Mas a silícia, ela traz no ser dela sintomas passados. E esses sintomas não podem ser vistos a não ser a partir de uma vidência espiritual que eu confio daquilo que o Steiner falou. Então, a partir dessa visão de toda a cosmogênese, nós vamos poder explicar a ação da silícia no organismo. Então, eu estou preparando vocês que, então, e os farmacêuticos tentem fazer o do carbo animalis, ele é um grande remédio, pouquíssimo usado, todo mundo agora só usa aqueles 10, 12 que aprenderam não sei, que são muito mais, licopódium é o primeiro, tal. Então, é isso que vai ser falado. Gente, tchau, e depois vai ser fungos, algas, líquens e até o tempo, porque não vai dar para fazer tudo, porque eu não vou querer correr, mas eu tenho o ano inteiro para dar a evolução botânica. Tchau, até daqui a pouco.